convidar o nosso irmão Hélio, que virá ministrar a palavra para vocês. Eu convido vocês a estenderem suas mãos sobre ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de louvor. Espírito, Espírito, Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Falar um pouquinho nessa noite em cima do tema: a vocação é o chamado a uma vida feliz. Diga comigo: felicidade. Mateus 5, versículo 3: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Vamos aplaudir. Palavra de Deus, poderosa, sempre viva. Amém. Amados, felicidade é um tema muito presente na nossa vida. É o que todo mundo deseja, é o que todo mundo quer. O convite a uma vida feliz é o chamado fundamental de Deus para todos nós, sem exceção. Mas a pergunta é: o que é ser feliz num mundo como esse? Como o mundo entende o conceito de felicidade? Porque pelos conceitos de felicidade que nós temos hoje, nenhum personagem bíblico foi feliz. Abraão, coitado, andou a vida inteira. É aqui, Senhor? Não, vamos andar mais um pouco. É ali? Não, vamos andar mais um pouco. Foi um andante. Moisés viveu durante 40 anos no deserto, passando privações de todo tipo e tendo que aguentar um povo insatisfeito. E quanto aos profetas? Você quer a felicidade de Isaías, que de bonito só tinha a poesia da profecia, mas que terminou a sua vida sendo cerrado ao meio? E a felicidade de Jeremias, que passou a sua vida inteira com um grito profético dentro do coração,
anunciando a verdade de Deus para um povo que não estava nem aí com ele. Ninguém deu bola para Jeremias, ninguém deu ouvido. E a felicidade de Jesus de Nazaré? Quem quer a felicidade de Jesus de Nazaré? Não tinha endereço, vivia da generosidade de algumas mulheres, foi traído pelo melhor amigo, coitado, amou tanto, foi tão fiel ao Pai, foi tão inocente, tão puro, que acabou morrendo numa cruz. Segundo o conceito de felicidade que nós temos hoje, meus amados, a vida de Jesus de Nazaré foi um fracasso total. E você quer a felicidade de algum dos 12 apóstolos? Você quer a felicidade de Pedro, crucificado de cabeça para baixo? E Paulo? Paulo perdeu a cabeça, foi decapitado. Dos 12 apóstolos de nosso Senhor, só um não morreu de morte violenta: João Evangelista. Os demais foram todos martirizados. No fundo, meus queridos, no fundo, a maior parte das pessoas, para não dizer quase todas, a maior parte das pessoas sofre da ilusão de uma felicidade que não acontece nunca, porque é uma felicidade fantasiosa, é a felicidade construída a partir da possibilidade de se ter coisas, é a felicidade construída a partir da possibilidade de aquisições, de uma boa estética. É esta felicidade que se apoia numa marca, em momentos, é a felicidade publicitária, é a felicidade da propaganda, da possibilidade de agora consumir aquela marca de margarina, ou de ter aquela marca de carro. A felicidade como algo que está fora de mim. O conceito de felicidade do mundo hoje é esse conceito que vincula a felicidade com a construção a partir de alguma coisa que eu possa possuir. Talvez a melhor casa, talvez o melhor carro, ou experimentando alguns momentos onde eu possa extravasar, dar risada, alguns momentos de prazer. O problema, meus queridos, está aqui. O problema é que essa receitinha de felicidade é que, como a felicidade nunca vem a partir desse conceito, como ela nunca acontece, como ela nunca se efetiva, então essa mentalidade vai corrompendo a integridade do ser da gente, e vai se instalando na gente a angústia na vida, vai se instalando na gente a amargura, a decepção, porque não acontece nunca. Essa felicidade, essa receitinha de felicidade que se apoia naquilo que está fora de mim, ela não vem nunca. Então, o sujeito vai ficando frustrado. Quando não vira cínico, que é o cara que agora ele não acredita na possibilidade mais de felicidade. Então ele diz assim: felicidade não existe. O cínico diz: felicidade não existe. Por quê? Porque eu tenho tudo e não sou feliz. Então felicidade não existe. Aí vem o espírito, é aquele espírito: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Eu tenho que aproveitar cada dia. É aquele espírito: eu tenho que aproveitar cada dia. Por quê? Porque cada dia eu tenho que fazer aquilo que me agrada. Que afinal de contas, o sujeito desacreditou da possibilidade de uma vida onde ele tenha satisfação no coração, onde ele tenha esse contentamento na alma. Ele desacreditou.
Esse conceito de felicidade está aí. Vem pelas revistas, pela mídia, e as pessoas vão encarnando isso. Só que isso não tem nada a ver com a felicidade segundo Jesus. Nós lemos agora. Jesus ensinou que felicidade é outra coisa. Jesus ensinou que a felicidade não se vincula a nenhuma circunstância favorável da vida. Jesus ensinou que felicidade não depende do que eu tenho. Jesus ensinou que felicidade não depende do tempo, se o tempo é favorável, se os ventos estão soprando a meu favor, se está dando tudo certo. Felicidade não se vincula a isso, não depende de nada disso. Jesus ensinou sobre felicidade. Meus amados, felicidade para Jesus não é uma coisa que acontece do lado de fora de mim, não é uma coisa que acontece do lado de fora da gente. Felicidade, segundo Jesus, é um caminho que eu escolho dentro de mim, é uma via interior, é uma construção na alma. E outra coisa, se número 1, a felicidade tem a ver com uma construção que é no interior, número 2, a felicidade para Jesus não é algo que está no futuro. A felicidade para Jesus não é algo a ser conquistado, porque o mundo diz: conquiste a sua felicidade, sim ou não? E Jesus não diz isso. Jesus não vincula a felicidade ao futuro como algo a ser conquistado. Jesus diz: não, a felicidade é agora. Para Jesus, a felicidade é interior e é agora. Por isso ele diz: bem-aventurados, do original, Macários. Macários significa, são contentes no íntimo, são felizes no coração. Primeiro ele diz: os pobres de espírito. O estado de felicidade se assenta no coração de alguém que se sabe inacabado, que se sabe fraco, que mesmo sabendo tudo, se coloca como alguém que está sempre aprendendo, e está sempre aprendendo e aplicando na própria vida. É essa pessoa que reconhece a sua pequenez, a sua absoluta necessidade de alguém mais forte do que ele, reconhece a necessidade de Deus. Para Jesus, quem são os felizes? Número 1, são aqueles que são pobres por dentro. Eles se sabem pequenos, eles são ensinados, eles estão dispostos a aprender, eles estão abertos para aprender, e eles não estão fechados às mudanças que eles precisam fazer na própria vida. Possuem um coração aberto para saber que no fundo nada sabem. Por mais que saibam, a maior certeza é que nada sabem. Então esses podem receber libertação, esses podem receber cura, porque não estão presos em si mesmos. Daí a gente entende o regozijo de Paulo, quando ele diz: reconhecia que na manifestação da sua fraqueza é que o poder de Deus se manifestava. Bem-aventurados os humildes, felizes os humildes, aqueles que Deus para eles é todo dia uma novidade. Eles são humildes. Humildade vem do radical humus, que é terra, humus, quer dizer, é a ideia da pequenez mesmo, evoca a pequenez. E o grande exemplo de humildade foi Jesus de Nazaré, como Paulo escreve aos Filipenses: se fez pobre para me enriquecer. Sendo Deus, se fez um humano, sendo grande, se fez pequeno, diz Paulo aos Filipenses. Aonde que está a felicidade?
Aonde que está a felicidade? A felicidade de Jesus. Bem-aventurados são aqueles que choram, mas não é o choro da autopiedade, não é o choro daquela dó de si mesmo, da autocomiseração, cujas lágrimas no fundo escondem a incapacidade do sujeito de se autoencarar. Então ele sente dó de si mesmo. Não é esse tipo de lágrima, é o choro de quem é sensível no espírito, é o choro daquele que se condói, daquele que se permite tocar, daquele que não tem o coração endurecido. Antes ele se importa, antes o que dói no outro ele sente nele. Felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, são esses que simpatizam, eles se identificam com a dor do outro, eles desenvolveram essa capacidade de sentir no espírito, sentir. Tal como os que choram, também ele se sente sensibilizado. Então, felizes os que têm essa sensibilidade, coração mole, coração amolecido, porque eles andarão em estado de consolação. Diz Mateus, eles permanentemente, eles perceberão a consolação, que é esta certeza do Deus que diz no interior: eu estou com você. Felicidade para Jesus vem a partir do momento que eu desenvolvo mansidão. Bem-aventurados os mansos. E quem são os mansos? São aqueles que são tardios para se irar, ou mesmo quando se iram no coração, quando sentem raiva, não dão vazão a essa raiva, não dão corpo a esta raiva, a esta ira. A palavra mansidão, meus queridos, no original, ela dá a ideia de um cavalo chucro comandado por uma rédea. Quer dizer, essa capacidade de Jesus que a gente tem que ter de desenvolver o controle do nosso mundo interior, é não se deixar levar pela emoção da ira, pela emoção da raiva, mas antes, eu sou senhor de mim mesmo, e mesmo me irando, eu consigo administrar a minha emoção, essa emoção negativa, e eu não saio por aí destilando nenhum sentimento doido sobre as pessoas. Então Jesus diz: felizes aqueles que desenvolvem a capacidade de controlar as emoções, felizes os mansos. Esses são felizes, esses ponderam, esses controlam as suas reações, esses não sentem nenhuma necessidade de revidar, eles não têm um espírito vingativo. Antes eles fogem de todo tipo de briga, confusão. Aonde tem confusão, você não encontra um discípulo com essa habilidade de ser manso. Por quê? Porque ele foge de confusão. Ele não se deixa contaminar pelo espírito da amargura. Ele não reage frente àqueles que estão tomados pela confusão, pela briga. Eles são serenos. É aquele que é sereno. Eles desenvolveram tranquilidade. E eles têm essa certeza: tudo que é do Pai é deles. Então, por se saberem herdeiros da terra, por isso ele diz: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então eles não ficam perdendo tempo com mesquinharia, com baixaria, com briguinha, com diz-que-diz. Por quê? Porque eles têm essa consciência de que eles são herdeiros de tudo, que não vale a pena perder tempo com essas picuinhas. Jesus disse que felizes, quem são os felizes? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, quer desenvolver diante de Deus esse desejo de autenticidade. Tessalonicenses diz assim: eis a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Eles querem ser coerentes com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz vai, eles vão. Se a palavra de Deus diz não vai, eles não vão. Se a palavra de Deus diz tira da tua vida, eles tiram da vida. Se a palavra de Deus diz prove, eles provam.
eles têm fome e sede, e por isso empenham as suas vidas na adequação dela com a palavra. A palavra está diante dos olhos deles, e eles vão comendo desta palavra, e esta palavra vai tendo este poder sobre eles, no qual eles resolvem fazer cortes na vida. Não, na minha vida eu tenho que fazer cortes aqui, ali. São famintos. São famintos. O prazer deles é a mudança. É o desejo de serem autênticos diante do Pai, de serem um amém, uma assim seja diante do Pai que está no céu. A consciência que eles têm é essa consciência do desejo de sinceridade com Deus. Eles se sabem num processo de construção, então eles caem, mas não permanecem caídos, eles levantam, eles continuam avançando, continuam pedindo perdão, continuam reconhecendo a vivacidade da graça na vida deles. Então eles seguem buscando o que Deus quer como plano para a vida deles. O querer de Deus é lei para eles. Esses são felizes de Jesus. Jesus diz que felizes são aqueles que são capazes de exercer misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles sabem que eles receberam misericórdia de Cristo. Como o irmãozinho falou, eu estava perdido no mundo, Deus entrou com misericórdia na minha vida. Então agora o meu coração se enche de uma gratidão tão grande, que em relação aos outros, eu me tornei uma pessoa misericordiosa de igual modo. Eu me tornei uma pessoa generosa com quem sofre, carinhosa com quem sofre, a ponto de que o que dói no outro, para mim também dói em mim também. Meus amados, a capacidade de se misericordializar é de sentir a miséria do outro no meu coração. Córdia é coração. A miséria do outro mexe comigo. E o Espírito Santo gera em mim, não um sentimentalismo barato, de quem derrama algumas lágrimas, mas não move uma mão. Não. O Espírito gera em mim essa capacidade de fazer o que está ao meu alcance, para ajudar o outro a se levantar. Demanda de mim atitude. Jesus está ensinando que misericórdia não é um sentimentalismo barato, é atitude de quem sai de si e faz o que está ao seu alcance para que o outro seja feliz, para reverter o quadro de sofrimento do outro. Felizes os puros de coração, esses cujo empenho é limpar o coração, tirar da mente todo pensamento enganoso, todo lixo da mente, é tirar toda a fantasia da mente, toda a ilusão, é limpar os olhos, é olhar para os outros com um olhar de que o outro é meu irmão. Nessa simplicidade é ter a visão limpa, o coração está limpo, o coração está puro de malícia. Então o meu olhar é um olhar limpo, não é um olhar malicioso, não é um olhar fantasioso. Limpar o coração significa trabalhar o coração para que ele desenvolva somente sentimentos elevados, somente sentimentos retos, aqueles sentimentos dos quais Jesus se orgulha. Felicidade de Jesus é limpar o coração, é essa sinceridade, é tirar o engano, é tirar toda a máscara, toda a insinceridade, e alinhar o coração com o amor, com a luz, com a verdade. Jesus diz: esses verão a Deus, e esses são felizes. Jesus diz: os felizes são os pacificadores. Quem são os pacificadores? São aqueles que têm paz no coração.
são aqueles que têm paz no coração. Mas muito mais do que ter paz no coração, os pacificadores são aqueles que eles são promotores da paz. Onde eles chegam, eles são reconhecidos como aqueles que vão promover reconciliação. Eles são reconhecidos como os sacerdotes da paz, que vão promover a paz. Eles são os pontífices da paz. Quando chega alguma coisa do outro nos seus ouvidos, ele não dá crédito. Eles não são dados a fofocas, eles não são dados a julgamentos, eles não são dados a juízo, mas antes eles escutam, eles digerem, eles analisam à luz da palavra de Deus, e mesmo quando não tem mais jeito, ele diz para o outro: olha, foi feio, tudo bem, mas perdoe, porque se você não perdoar, a coisa vai ficar pior do que está. Eles são sacerdotes relacionais, eles querem ver as pessoas bem, eles querem juntar as pessoas. Esses são os pacificadores, esses são os fazedores de pontes. Felizes os pacificadores. E Jesus diz assim: sintam-se felizes quando falarem de vocês, sintam-se felizes quando falarem mal de vocês, vocês forem difamados, perseguidos. Por quê? Porque vocês estão vivendo o que é bom. E não espere que o mundo compreenda e entenda você naquilo que você vive como bondade segundo Deus, porque o mundo, disse Jesus, nós estamos no mundo, mas nós não estamos no espírito do mundo. O mundo está, meus amados, o mundo está em rebeldia em relação a Deus. O mundo não está sintonizado com Deus, o mundo está na contramão. Então quem é de Deus não pode esperar o quê? Não pode esperar a conivência do mundo, não pode esperar a aceitação de todos, não pode esperar reconhecimento. Então Jesus diz: quando vocês têm consciência do que vocês estão vivendo a verdade, o que é bom, o que é reto, deixem que falem, porque fizeram o mesmo com os profetas, porque vocês entrarão no rol dos profetas, porque os profetas também não foram entendidos, os profetas também não foram aceitos. Isaías foi cerrado no meio, o outro foi degolado, o outro foi decapitado. Por quê? Porque o mundo está em oposição à verdade, meus queridos. O mundo vive a mentira. Então quem quer que seja, que viva a palavra de Deus, pode esperar, nem todos vão bater palmas para você. Então Jesus diz: se vivendo assim você está sendo caluniado, Jesus diz: sinta-se feliz. Sinta-se feliz porque vocês não estão na lista dos desonestos, dos corruptos, dos maldosos, porque esse é o fluxo do mundo, dos mentirosos. Sintam-se felizes porque vocês, tal como João Batista, pode ser que vocês percam a cabeça na terra, mas vocês ganharão a coroa da vida eterna no céu. O mundo não compreenderá você se você viver à luz da verdade de Deus. Não adianta. Não adianta. A felicidade, portanto, segundo Jesus, meus queridos, é andar na contramão do espírito do mundo e comer o pão do Evangelho todo dia, e comer do entendimento do que Deus chama a vida todo dia, vivendo todo dia com o pé no chão da verdade, trazendo para a prática da minha vida aquilo em que eu sou fraco ainda, mas eu estou lutando. E para Deus, meus queridos, quem luta para ser melhor já é santo. Para Deus, o santo não é alguém acabado, é alguém que se sabe inacabado, cai e levanta e prossegue e apresenta a Deus e vai buscando equalizar a sua vida na luz todo dia. Então o que Jesus nos ensina? É aqui que está escondida a alegria, é aqui.
é interior, é construção do Espírito Santo, é construção da vida na verdade. Porque se não fosse isso, Michael Jackson teria sido a pessoa mais feliz desse mundo, a Madonna seria a pessoa mais feliz desse mundo, e no entanto já está no 15º casamento. Por que será? Porque embora tenha tudo, não tem um lugar de paz dentro do coração. Porque você pode ter de tudo, mas a paz no coração, o contentamento, a alegria é dom de Deus, desce do Pai. E quem quer que busque viver o que Jesus está ensinando aqui, ouça e coloque em prática. Jesus diz: vai edificar sua existência na rocha, vai experimentar. Ah, meu irmão, vai experimentar alegria, o que é o contentamento íntimo. Interessante, eu conheço uma par de gente que não tem nada, mas que mesmo em não tendo nada material, eles têm tudo, porque você não vê uma queixa, você não vê uma lástima, você não vê uma palavra de pessimismo, mas antes são pessoas que são para frente, são alegres. Aí você vai ver a pessoa muitas vezes mal tem que colocar no fogão. Por que será? Porque Deus, meus queridos, Ele não escondeu a alegria no ter, Ele não escondeu felicidade no prazer, Ele escondeu o contentamento íntimo, Ele escondeu o contentamento existencial, felicidade, Ele escondeu no ser, Ele escondeu na intimidade, Ele escondeu para dentro da gente, de modo que a felicidade não está escondida no oceano, a felicidade não está em Jerusalém, a felicidade não está no Vaticano, a felicidade está na decisão da gente de mudar o nosso olhar, de mudar e crescer no coração, em privilegiar o espírito muito mais do que o corpo. A felicidade está na medida e acontece na medida que a gente caminha neste chão do Evangelho, que Deus chamou de vida, e tira de dentro da gente tudo que Deus chamou de morte. É aqui. Felicidade, meu querido, está tudo dentro de você, está tudo aí dentro. Então eu desejo profundamente que você seja feliz em 2015. Eu desejo profundamente. Mas se você vincular essa felicidade a uma promoção no trabalho, a arrumar, não, eu vou ser feliz se eu arrumar aquela namorada, eu vou ser feliz se eu alcançar isso, meu querido, você não vai ser feliz em 2015. Eu desejo profundamente que você seja feliz em 2015. Mas se você vincular a felicidade a qualquer coisa para fora de você, talvez 2015 seja pior do que 2014. Porque nós seremos felizes se nós fizermos o que Jesus chamou de regra de vida. E o Sermão da Montanha é a receita da felicidade. No mais, é andar com Deus na alegria e na tristeza. No mais, é esperar a possibilidade de uma doença, de uma aflição, de uma má notícia. Felicidade não tem nada a ver com não estar doente. Felicidade não tem nada a ver com não se afligir. Ontem eu estava feliz, estava tudo bem, agora, hoje eu estou no chão, porque eu recebi um telefonema de uma pessoa e papapá. Não é essa felicidade que Jesus quer dar. Jesus, a felicidade segundo Ele, é uma felicidade, meu irmão,
tal como a felicidade de João Batista. Como eu disse, quem que é a felicidade de João Batista? Por isso que eu comecei perguntando, quem que é a felicidade de Moisés, de Abraão? Essa receitinha de felicidade no mundo, meus amados, como não acontece nunca na vida da gente essa felicidade, vai gerando pessoas azedas, frustradas, decepcionadas. Só nunca alcança, porque é fantasiosa, não existe. Eu queria que você fosse muito feliz em 2015. Amém? Você entendeu, sim ou não? Sim. Então repita comigo assim: a vocação fundamental é para uma vida feliz. O Pai não me mandaria seguir Jesus se nos passos de Jesus eu não encontrasse a felicidade. O Pai não mandaria eu seguir Jesus se em seguindo a Jesus eu não descobrisse o sentido mais profundo, mais belo, mais bonito de existir nessa vida. Amém?